Você sabia que um dos conteúdos mais importantes da matéria de linguagens do Enem é exatamente as funções da linguagem? Pois é. Então, vem comigo que você vai gabaritar. Para que você gabarite, primeiro vamos falar um pouquinho da teoria para depois irmos para os exercícios. Funções da linguagem, nome plural, são várias, mas hoje a gente vai falar de uma especial, que é a função conativa. Nós temos a função conativa da linguagem junto com outras, a função referencial, emotiva, fática, metalinguística e poética. A função conativa, ela centra a informação, a comunicação no público-alvo, ou seja, no receptor. Então, eu escrevo um texto pensando em quem vai ler. Então, é fundamental que você pense que a função conativa está centrada no receptor e há uma estratégia de persuasão e convencimento desse receptor à mensagem veiculada. Muitas vezes é um convencimento para comprar um produto, para ter uma atividade, para vacinar um filho, para tomar uma atitude. O tipo de convencimento será muito amplo, mas é importante você perceber que sempre haverá um receptor envolvido e uma estratégia de convencimento. Para isso, usa-se muito o você, tá? A estratégia de diálogo, de trazer você para dentro do texto. Então, você vai encontrar a segunda pessoa, você vai encontrar verbos no modo imperativo, faça, use álcool em gel, tome vacina, siga por ali. Esses textos que indicam o procedimento que você deve tomar. Nesse sentido, para finalizar, pode haver muito vocativo. Ei, você? Tá? Olá! Então, vai ter algum tipo de chamamento para que você preste atenção naquela informação. E você percebeu que eu comecei a aula chamando a sua atenção, para ver se você presta atenção em mim? Eu usei o quê? Um vocativo. Ô aluno, tudo bem? Ou, você sabe que esse assunto é o melhor, ou um dos mais importantes do Enem? Então isso foi uma estratégia que nós aqui usamos, que eu usei para te chamar a atenção. Então bora fazer, tá? Exercícios, questões do Enem, tá? A primeira questão do Enem que eu vou fazer é no nível fácil. Presta atenção aí, vai estar o exercício na tela, acompanha o texto. Eu tô com ele aqui, então eu vou ler com vocês o seguinte. Há um texto que vocês estão vendo aí, tá? E em seguida há uma pergunta. Eu vou direto para a pergunta, tá? Vem comigo. Segundo o fragmento, para Paulo Freire, os textos devem exercer, em alguma medida, a função conativa. Parem tudo. O Enem já fala em função conativa no enunciado, gente. Então, se o Enem fala em função conativa no enunciado, então o que eles querem além disso? Bom, primeiramente, eles estão dizendo função conativa, porque a atividade de escrita notadamente possibilita. Então, eles já estão te dizendo isso, função conativa. Então, você já vem para cá, ó. Fica aqui atento. Talvez uma das palavrinhas que apareçam aqui pode estar aqui, ou alguma parecida. Bacana? Então, vamos comigo. Alternativa A. Levar o leitor a realizar ações. Nossa, essa A já é... Nossa, tá super a ver, porque levar o leitor, ou seja, o receptor, persuadir, levar a é persuadir, convencer, a tomar uma atitude, tá maravilha, mas você quer ler as outras para comparar? Vai que tem uma melhor, né? Então vamos lá. B, expressar sentimento do autor. Não, querido, aluno, sentimento do autor é a função emotiva, que a gente vai ver numa outra parte, um outro dia, enfim. B, expressar sentimentos não é. C, despertar a atenção do leitor. Você pode ficar em dúvida com essa. Interessante, professora, eu tô em dúvida. Calma, vamos resolver. Fica com a A e com a C, a gente vai tirar o desempate. Vamos desempatar, tirar as demais. D, falar da própria linguagem? Nada a ver, né, pessoal? Mas que função da linguagem é essa que fala da própria linguagem? É a metalinguística. E veja outros vídeos em que a gente vai corrigir questões com metalinguagem. E repassar informações. Gente, repassar informações é a função informativa da linguagem, que é a função referencial. Então, veja, o porquê que esse nível é fácil. Porque ele já disse que a função é conativa, só quer que você localize a alternativa em que tem exatamente a característica da função conativa. Confrontando A e C, A diz levar o leitor a realizar ações. E a C diz despertar só a atenção do leitor, ainda é passivo, né, pessoal? Despertar a atenção do leitor, estou desperta na atenção, mas você não realizou nada, entendeu? Sendo que o texto, agora vamos voltar ao texto, o texto do Paulo Freire diz convencer outras pessoas a transmitir a educação. Se você ler o texto, você vai perceber que Paulo Freire diz que a educação ela é ativa, é de convencimento, de fazer coisas, tá? Então veja, não é apenas despertar o interesse de forma passiva, mas realizar ações. Portanto, no confronto entre A e C, ficamos com a
A, de amor. Agora nós vamos de nível médio em relação às funções da linguagem. Vocês estão vendo aí já na tela o quê? Um cartaz. Quando você perceber que está na prova do Enem um cartaz, uma propaganda, sempre pensem que a função conativa pode estar lá ou talvez esteja. Por quê? Porque normalmente a função conativa usa muito de imagem, de texto não verbal. Mas há uma dica aqui também, que é a seguinte, ó, para ter uma sociedade justa, você precisa apenas mover um dedo. Confirma, tá? Ou corrige, né? Então vocês estão vendo que é uma propaganda sobre eleição. Então basta que você veja o você precisa. Se tem você precisa, a função é conativa. Muito bem. Só que isso é o texto, tá? Esse é texto com linguagem verbal e não verbal. Só que o enunciado da questão, o comando da questão, vai te dar uma orientação também. Vem comigo. De acordo com as intenções comunicativas e os recursos linguísticos que se destacam, determinadas funções são atribuídas à linguagem. Estão falando exatamente de todas elas, né? A função que predomina nesse texto é a conativa, uma vez que, nossa, igualzinho à questão anterior, professora, no enunciado também já disse que a questão é conativa? Sim, já disse que a principal função é conativa. Então, o que eles podem pedir? Exatamente o que pediu na questão anterior, mas com um grau de dificuldade maior. Então, aqui eles querem saber, uma vez que ele, ou seja, o texto em termos de função conativa, qual é das alternativas aquela que se destaca no que diz respeito à função conativa da linguagem? Vamos comigo? A alternativa A diz, atua sobre o interlocutor. Bom, interlocutor é o mesmo que receptor, que público-alvo, tá? Que receptor da mensagem, são sinônimos. Sim, atua sobre o interlocutor, procurando convencê-lo. Aí você fica feliz, por quê? Porque eu tenho a palavra convencer, convencimento, que é a palavra-chave, né, da função conativa. Convencê-lo a realizar sua escolha de maneira consciente. A A está super legal, mas você não vai simplesmente marcar e não ler as outras, né? Então vamos ler as outras. B, coloca em evidência o canal de comunicação pelo uso das palavras corrige e confirma. Acontece que a linguagem que se centra no canal de comunicação é a linguagem fática. Tá? Que vocês terão em outros vídeos daqui fazendo exercícios de linguagem, tá? Fática. Então não é a B. C, privilegia o texto verbal de base informativa em detrimento do texto não verbal. Olha, gente, vou te dar uma dica. O Enem, quando coloca um texto com mistura de linguagem verbal e não verbal, ela nunca usa um em detrimento do outro, tá? Sempre o Enem gosta de trazer textos multimodais, ou seja, que trabalham com várias modalidades. E, na verdade, o Enem pensa, e é uma questão aqui, né, da técnica mesmo de interpretação, que a imagem e o texto escrito estão em harmonia. Um não está mais importante que o outro. Então, aqui fere até o princípio da interpretação de texto, né? Dizer que tem mais, a linguagem verbal está acima da imagem da criança aí, vocês estão vendo, né, desenhando ou escrevendo, né? Pois é, não é verdade. A D diz, usa a imagem como único recurso para interagir. Exatamente como o anterior, nem imagem sozinha e nem o texto sozinho. Então, você tem que ter a interação dos dois, certo? Então, o item C e D, eles vão contra o próprio princípio de interpretação de texto. E evidencia as emoções do enunciador. Emoção do enunciador sempre é o quê? Linguagem, emotiva. Então, note, voltamos na A, e eu vou lê-la de novo. Atua sobre o interlocutor, procurando convencer o interlocutor, né, a realizar a escolha consciente. Então, convencer interlocutor. Palavra-chave, alternativa A. Bom, vamos para a última questão, com um nível um pouco mais difícil. Aqui vocês têm um texto que já está aparecendo aí, e o texto tem um título interessante. 14 coisas que você não deve jogar na privada. Curioso, né? Vai dar uma olhadinha ali, tá interessante. Muito bem, mas o título já te dá uma certa intuição daquilo que eles vão cobrar, porque é um texto, provavelmente vocês estão vendo uma lista aí, tá? Mesmo que você não leia, você percebe que há uma lista, só no olhômetro, como se diz, tá? Então você tem lista e coisas que você não deve jogar na privada. Isso aqui é o quê? Um texto que está te induzindo a não fazer certas coisas. Isso é típico do quê? Da linguagem, da função conativa. E note que tem o você de novo, né, pessoal? Tá, mas o que eles vão perguntar? Vamos ver o comando do Enem. O texto tem objetivo educativo. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, ou seja,
no receptor, que caracteriza a função conativa da linguagem, predomina também nele a função referencial, que busca. Então, qual é o grau de dificuldade aqui agora? Aqui eu estou te colocando já uma pitada de função referencial, que vai ser o nosso próximo assunto. Nos vídeos vocês vão encontrar também mais questões de função referencial. Aqui é uma mescla, tá? Uma mistura. Você vai ter que achar a alternativa que tenha características de função referencial com essa base conotativa, certo? Então vamos lá e dar uma olhadinha nas alternativas. Então, a função referencial que busca despertar no leitor sentimentos de amor. Tudo que for ideia de sentimento, pessoal, é o quê? É função emotiva. Eu já descartaria sem ler o resto. Você precisa de tempo para fazer a prova de redação, né? Então vai rápido aí. B, informar. É a base da função referencial, que é informar o leitor. Vamos ler à frente. Informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando-o sobre o que fazer com o correto descarte de alguns dejetos. E aí você vai ver lá cotonete, fio dental, medicamento preservativo, que você não pode jogar na privada, certo? No lado sanitário, é óbvio, mas enfim, tá ali, bacana. Então, está condizente a alternativa B. Separa a alternativa B. Vamos à alternativa C. Transmitir uma mensagem de caráter subjetivo. Aí que está o problema. Porque a função referencial é o caráter objetivo, certo? E a função conativa também, tá, alunos? Então, veja, quando a gente fala em função conativa e função referencial, há algo em comum as duas. Por isso que essa questão, inclusive, uniu as duas. É o caráter objetivo, certo? E há, na verdade, um interesse de você conhecer um assunto. Então, mesmo que seja um texto de persuasão para você tomar uma atitude ou mudar a sua atitude, há também por trás, ou seja, então, duas funções importantes, a função conativa e referencial, porque por trás há o conhecimento daquilo que você não pode jogar na privada. Então, é bem importante que se diga isso, tá? Então, veja, aqui a alternativa C, o problema é o caráter subjetivo. Eu já pararia ali, eu não leria mais, entendeu? D, estabelecer uma comunicação com o leitor. Gostei. Gostei porque sempre tem... Por que eu gostei dessa alternativa? Voltando para a função conativa. É o você. Então, toda vez que você usa o você, estabelece um diálogo. Então, uma das características da função conativa é estabelecer esse diálogo com o interlocutor. Então, está legal aqui. Vamos continuar. Procurando certificar-se de que a mensagem sobre as ações de sustentabilidade está sendo compreendida. Aqui houve uma extrapolação. Se você achar que essa está correta, nós vamos confrontar com a alternativa B, tá? Certo? Então, reserva, a gente vai olhar melhor essas duas e confrontar para ver qual que responde melhor o enunciado, o comando da questão. Vamos só ler a E, que a E diz assim: explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente os termos utilizados de forma a proporcionar melhor compreensão do texto. Esse texto, tá, não traz o uso da linguagem e nem a conceituação de termos, tá? Ele não conceitua termos. Que função seria essa? Função metalinguística, tá? Quando você vai, no sentido do dicionário, vai lá buscar o que significa uma palavra, aí você tem a função metalinguística. Então, a E é sutil, mas não está se explorando aqui o uso da linguagem no sentido de dar o conceito de termos dentro deste texto. Aqui se usa, inclusive, palavras do nosso cotidiano, como cotonete, preservativo, fio dental, ponta de cigarro, poeira de varrição de casa, entendeu? Então, termos do nosso cotidiano. Então, não há que explorar, né, o significado de termos. Ok, pessoal? Aí voltamos para as duas alternativas que sobraram. Qual é o comando da questão? Eles querem saber qual é a característica da função referencial, alunos, e não da função conativa. Então, a alternativa D de dado, que diz estabelecer uma comunicação com o leitor, é uma característica da função conativa, mas o que de fato essa questão quer é a característica da função referencial. Portanto, é por isso que a alternativa C não é, e sim a alternativa B. Nesse vídeo eu mostrei para vocês exatamente a função conativa da linguagem, mas eu coloquei também para vocês no bastidor as outras funções da linguagem. Vocês viram nessa última questão a interação entre função conativa e referencial. Eu convido vocês a assistirem os outros vídeos em que vamos fazer mais questões de funções da linguagem, focando agora em função emotiva, fática, metalinguística e até a referencial. Um abraço para vocês.